Vamos falar de inconsistências hoje, tá certo? Então já vai compartilhando por quê. Inconsistência é um problema. E ele não é um problema que se resolve apenas na perspectiva de uma pessoa entender. É preciso que todos entendam. Por quê, velho? Porque nós fazemos parte de um mesmo território. Então, normalmente, aquele que não entende pode fazer um erro e prejudicar toda a minha área que já estava organizada, tá? Então, automaticamente, a gente precisa que todos entendam sobre inconsistência para que a base de dados ela se torne mais única, né? Automaticamente, não adianta eu saber se meu colega não quiser saber ou não quiser fazer o que tem que ser feito para higienizar o nosso banco de dados e transformar ele em ok. De onde é que vem as inconsistências no nosso sistema? As inconsistências, na realidade, elas são resultado da falta da composição do que a gente chama de núcleo familiar. Então, toda inconsistência que gera no nosso sistema, ela gera por quê? Porque essa composição de núcleo familiar, ela foi quebrada, ela foi fragmentada em algum momento. E por que é esse núcleo, ou que é esse núcleo familiar? Na realidade, o núcleo familiar, ele é formado por quê? Ele é formado pelo cidadão e ele é formado pela sua casa, tá certo? Então, vamos lá colocar aqui algumas palavras pra gente lembrar. Então, o indivíduo e a sua casa, ou o seu domicílio. O que acontece a inconsistência? Esse núcleo familiar, ele se quebra. Ele se quebra como, velho? Ora, o núcleo familiar é o indivíduo e a sua casa. Então, eles são como se fossem três grandes amigos. Eles andam juntos, tá certo? E o que une eles? Uma personagem chamada responsável. O responsável familiar é aquele que vai unir todo mundo. Ele une o indivíduo, ele une a casa e ele forma o núcleo familiar, tá certo? Qualquer quebra, qualquer mudança, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai quebrar esses elos que unem os três componentes e vai causar o quê? Inconsistência. Então, a inconsistência nos cadastros é nada mais, nada menos do que a quebra do núcleo familiar, onde algo está faltando, tá bom? Entendido até aqui? Tranquilo? Vere, dar um exemplo de como essas quebras acontecem. Vamos lá. Aqui eu tenho uma casa toda com o núcleo familiar, o cadastro todo completo, todo bonitinho. Esse meu usuário, vamos dizer que mora vou dar aqui de cor, né? Para ficar bem visível para vocês, tá certo? Aqui um amarelo. Vamos dizer que mora a Maria e mora o José nessa casa. Para que a casa ela entenda que é uma estrutura da Maria e do José, eu preciso definir quem é o responsável. Vamos dizer que é a Maria. Mas, velho, quem é o responsável? É aquela pessoa maior de 16 anos, em que os integrantes da família consideram como referência. Ou seja, é aquela pessoa que eu vou ter mais contato, é aquela pessoa que eu vou perguntar as coisas, é aquela pessoa que vai ser minha referência no cuidado de saúde daquela família, tá bom? Então, a Maria, ela é a responsável familiar. Então, na casa, eu também vou colocar o nome da Maria. Aqui, eu formei o núcleo familiar, onde mora quem? A Maria, responsável, e o José. Esse é o cadastro ideal, onde eu tenho toda essa composição feita, tá bom? Mas vamos dizer quais são os erros que acontecem. Vamos dizer que a Maria, ela se mudou. E aí, ela era responsável. O ACS veio e colocou aqui mudança na Maria. Então, ele pegou, essa parte aqui do núcleo individual do cadastro da Maria
e colocou aqui no cadastro. Maria mudou. E ele só fez isso. O que ele disse para o sistema? Ele disse assim para o sistema: Sistema, Maria não mora mais nessa casa. Ora, se a Maria era quem sustentava o núcleo familiar, o que vai acontecer com o José? Digam aí para mim. Sabe o que acontece com o José, gente? Ele é literalmente expulso de casa. Olha aí, ó. Expulso de casa. Opa, ele é expulso de casa. Mas por que ele é expulso de casa? Porque o sistema diz assim: ei, peraí, aqui era a casa da Maria, ela não mora mais aqui, né? Ela já tá em outro lugar. Então, assim, eu não posso deixar você entrar dentro da casa, a não ser que a Maria tivesse me autorizado antes. Então, o que aconteceu com isso? As linhas que juntavam esse núcleo familiar quebraram. E se elas quebram, o José, ele fica solto no sistema e a Maria fica com mudança de território. E aí, qual é o erro que vai aparecer lá no José? Sem vínculo com o domicílio. Né? Então, o José, ele não tem mais o vínculo dele com a casinha dele. Porque quem fazia o vínculo dele com a casa dele? A Maria. Então, isso é uma das razões que causa inconsistência. As mudanças de território feitas de forma inadequada. É uma das razões. Compreendido? Ficou sem, exatamente, André, ficou sem vínculo com o domicílio, tá certo? Podemos continuar? Então, assim, gente, qualquer mudança que acontece, tá certo? Já eu paro, Jaqueline, para responder algumas coisas para vocês, tá bom? Qualquer mudança que acontece nessa estrutura entre núcleo familiar, individual e domicílio, ele vai gerar inconsistências no sistema.